A aula de hoje é sobre recomeçar dá medo. Eu sei que dá medo, só que ficar onde você está também dá medo. Faz sentido o que eu estou falando? Reconhecer e validar o medo de mudar de carreira vai fazer toda a diferença nesse momento. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer alguma coisa mesmo sentindo medo. Então, tudo bem sentir medo. Eu sei que você recomeçar alguma coisa dá medo. Agora, minha querida amiga, se você tem alguém aí que está cansado do trabalho, não aguenta mais, quer fazer outra coisa e não sabe qual caminho seguir, vai lá, encaminha esse vídeo para ela, porque é hoje que a gente vai parar de uma vez por todas de achar que esse medo aí é que vai deixar a gente paralisada. A gente não vai ficar com medo, paralisado, igual um sapo fervido até morrer nesse lugar aí que você não gosta. Faz sentido o que eu estou falando? Escrevam aí para mim. Qual é o maior medo que você sente? Qual é o maior medo que você sente? Recomeçar dá medo, só que ficar aonde você está deveria te dar mais medo ainda. Imagine você continuar aí infeliz por mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aonde vai chegar sua saúde mental, sua saúde física, continuando nesse lugar que você está e não é feliz? Qualquer coisa que a gente for fazer de diferente, a gente vai sentir medo. Isso é natural do ser humano. Qualquer movimento de vida, pessoal, profissional, qualquer coisa diferente que a gente vai fazer, andar de bicicleta, quem lembra quando você foi aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, aprender qualquer coisa nova, fazer crochê, tricô, aprender alguma coisa lá no teu trabalho? Eu lembro que eu sentia medo, logo no início da minha carreira que eu fui aprender a mexer com computador, eu sentia medo. Por quê? Porque era um desconhecido. Eu tinha medo de não conseguir, tinha medo de falhar, tinha um monte de medo. É natural. Então, assim, vem cá comigo que tá tudo certo, tá todo mundo aqui sentindo medo. Só que qual a diferença? Você perceber que estar aí onde você está vai te levar para um lugar e você fazer uma mudança vai te levar para outro. Qual que é melhor? Você acha que quando eu comecei meu movimento de carreira lá atrás, eu era do financeiro e mudei para o RH, eu não senti medo? Eu me borrava de medo, medo de não dar certo, medo do que os outros iam falar, medo de ganhar menos, medo de ficar desempregada, eu tinha um monte de medo. Então, é natural. E hoje nós vamos falar sobre ter coragem. Mesmo com medo, a gente vai fazer uma força para agir. Quando a gente fala assim em coragem, parece que é uma coisa de outro mundo. Só que na realidade eu tô com medo, vou fazer algum movimento, eu vou agir mesmo com medo. Sabe aqueles micromovimentos no dia a dia que depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão se demonstrar movimentos enormes? Faz sentido o que eu estou falando? Você vai fazendo esses pequenos movimentos, mesmo com medo, e aí lá na frente você vai falar assim: nossa, como eu tive coragem, as pessoas vão olhar, olha que pessoa corajosa, igual comigo. Quando eu saí do financeiro e fui para o RH, todo mundo, nossa, mas você é corajosa, hein? Deixar uma coisa aí que você já tem conhecimento, que é ter o perfil que as pessoas falavam, que RH não era o meu perfil era financeiro. E que não ia dar certo. Não teve uma pessoa que me apoiou, nem uma pessoa. E aí eu fui fazendo meu movimento com medo mesmo, defini o que eu queria, vi quais passos, quais gaps eu precisava fechar para atingir e fui com medo mesmo, arriscando. Só que foi movimentinho pequenininho.
E aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, que corajosa eu fui. Muitas pessoas falam, nossa, que coragem. Mudar totalmente de carreira, primeiro ponto, nada é totalmente. Você não começa do zero. Só que é um movimentinho por dia, e aí ao longo do tempo isso vai parecer que é coragem, só que eu estava lá me cagando de medo, essa era a verdade. Ó, primeiro ponto, ter medo não é sinal de fraqueza, é um mecanismo de autoproteção do nosso cérebro. O nosso cérebro manda uma mensagem, não faça isso porque aqui é confortável. O cérebro ele não sabe se a coisa é boa ou é má. Sabe aquele exercício de matemática que você coloca dois tracinhos assim? Não sabe se é mais ou se é menos? É a mesma coisa. O medo é um movimento de proteção, não é sinal de fraqueza. Agora, opa, peraí, deixa eu anotar aqui um negócio. Agora, quando você faz qualquer movimento, qual que é o ideal? Você prever os riscos. Você verificar o território que você vai caminhar. Porque a partir do momento que você vai fazendo esse teu plano, verificando o caminho, o medo vai reduzindo. Ó, sabe você tá caminhando num lugar que é muito escuro, você tá com uma lanterna. Sem a lanterna, você fica com medo de pisar num buraco, cair, tropeçar em alguma coisa. Com uma lanterna, opa, já melhora, você já consegue ver uma certa quilometragem na sua frente. Faz sentido o que eu tô falando? A mesma coisa na mudança de carreira. Você começa a se planejar e verificar que faz sentido, o que não faz. E, a partir desse movimento, você vai vendo que, com o passar do tempo, você vai ficando mais próximo daquilo que você deseja. E esse território que antes era totalmente desconhecido passa a ser conhecido. Faz sentido? Ó, vem cá comigo. O teu cérebro, ele interpreta todas as mudanças como uma ameaça. E aí, quando o teu cérebro entende que tem uma ameaça, ele libera cortisol e adrenalina. É como se você estivesse num campo, chega lá um cachorro. Agora eu lembrei de uma história aqui de uma corrida, que muitas vezes a gente está correndo e vem os cachorros, né? Latindo atrás da gente. Quando a gente vê aquilo, o nosso cérebro ele libera cortisol e adrenalina. Para quê? Para você correr que nem um doido. Para te dar forças para você correr. O medo da mudança, ele é amplificado quando você tem um monte de incerteza, quando você não faz movimento nenhum, você não procura conhecer sobre o caminho, você não dá a mão para outra pessoa. Agora, ó, imagine você mais outra pessoa com um cachorro, e aí essa outra pessoa vai distraindo o cachorro. Você consegue focar ali correndo. Faz sentido o que eu estou falando para você? Quando você está com alguém te apoiando, é isso que acontece. A pessoa segura na sua mão e você consegue ir mais rápido, sem tanta liberação de cortisol e adrenalina. Por quê? Porque você começa a sentir que você não está tão em perigo assim, não é um perigo de vida ou morte. É uma coisa diferente, mas não é um perigo de vida ou morte. Faz sentido o que eu estou falando? Ó, e sentir medo não é sinônimo de fraqueza. Muitas pessoas falam, aquele lá é muito fraco, medroso. Todo mundo tem medo. Eu assisti uma reportagem do Tom Cruise, e o que que ele diz? Ele falou assim, ó, eu faço um monte de filme aí perigoso, conquistei muita coisa na minha vida, parece que é uma coisa complexa, mas na realidade não é. Eu defino meu objetivo e aí eu verifico o que que eu preciso fazer para chegar até lá. Ele disse, é simples. Quer dizer que eu não tenha medo? Ó, Tom Cruise falando. Não, eu tenho muito medo. Qual que é a diferença? Eu tenho um plano e tenho um objetivo. Se Tom Cruise, que é Tom Cruise, falou que tem medo,
quem somos nós, né? Que ser humaninho, muito menor ou não, muito maior, a gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa. Agora, uma coisa é fato: todo mundo sente medo, em maior ou menor grau e de alguma coisa. Alessandra, tem pessoas que não sentem medo só se a pessoa tiver alguma característica neurológica diferente. Pode ser, pode, mas precisa avaliar bem a fundo, porque qualquer coisa diferente na nossa vida vai gerar medo, porque nosso cérebro é programado para nos proteger. Alessandra, quem tem Alzheimer, provavelmente a pessoa esquece, né? Nem lembra o que está acontecendo. Então, com o passar do tempo, a memória vai reduzindo e talvez não sinta medo. Nunca estudei ao fundo o medo em pessoas com neurologicamente diferentes. Nunca estudei, mas posso afirmar que a maioria das pessoas tem medo de alguma coisa, com menor ou maior grau. Mas isso é natural do ser humano, então não fique se achando aí fraca, porque não tem nada a ver com ser forte ou ser fraca. Ó, tem um ponto que eu quero que você saia dessa aula hoje com a clareza, que você tenha medo de ficar onde você está. Isso eu chamo de custo de permanência. Quanto vai te custar estar aí onde você está, nesse lugar que você não gosta, que não te cabe mais, que o paletó está muito apertado? Você vai ter um desgaste emocional e esse desgaste emocional vai refletir no teu físico também. Você vai ter um desgaste físico, ou seja, você vai ficar doente. Vou te dar alguns exemplos. Ansiedade no domingo à noite, cansaço crônico, sensação de estagnação. Você sente essas coisas? Ó, domingo à noite você já fica cansado, desesperado, porque vai ter a segunda-feira para ir trabalhar. E aí, só de pensar que vai ter que ir para aquele lugar, você já sente um cansaço, assim. Aquela vontade de dormir 2, 3, 4 dias seguidos. Isso acontece com você? Outra, você sente que você está estagnada, que dali você não vai para lugar nenhum. Normalmente, quando você está num lugar que não faz mais sentido para você, você se sente estagnada. Talvez uma outra pessoa nesse mesmo lugar não se sentiria. Por quê? Porque pode ser que ela veja sentido nessa atividade, que é a que não cabe para o teu perfil, pelo menos não mais agora. Ó, faça um exercício aqui comigo. Se nada mudar, ó, fique com medo de continuar aí onde você está. Se nada mudar nos próximos 5 anos, o que acontece com você? Se nada mudar. Se você continuar trabalhando aí onde você está, nos próximos 5 anos, o que vai acontecer com você? Escreva aí para mim, que eu faço questão de te responder. O que vai acontecer com você se você não fizer nada e não mudar nos próximos 5 anos? Vai ficar doente, provavelmente. Aí todo esse dinheiro que você está ganhando aí, você vai gastar com remédio, vai gastar com médico. Faz sentido? Ó, Martin Seligman fala assim, que a ausência de crescimento contínuo leva à diminuição do bem-estar. Ó, a ausência de crescimento contínuo. Imagine você com essa sensação de estagnação. Você sente que não está crescendo. E aí teu bem-estar vai reduzindo a cada dia que passa. Conforme teu bem-estar vai reduzindo, sua saúde mental também vai indo lá pro pé. E aí você deixa de ter motivação, energia para viver, energia para realizar as coisas que você precisa realizar. Faz sentido? Ó, a partir de hoje, o que eu quero que você saia daqui pensando? Coragem é aquele micropasso que você pode dar no teu dia a dia. Não é não sentir medo. Quando você aceita todo esse medo, ó, Brené Brown já falava sobre isso, sobre vulnerabilidade. Quando você aceita seu próprio medo,
Você se arrisca. Quando você aceita seu próprio medo, você não tem medo de uma exposição emocional. Por quê? Porque você já sabe o que está acontecendo. Escreva, pega um papel, uma caneta, escreva um micropasso que você vai dar amanhã, entre hoje e amanhã. Um micropasso, porque a partir do momento que você vai dando micropassos, teu músculo ele vai se fortalecendo. Faz sentido o que eu tô falando? Ó, quando você faz uma coisa que você não está acostumado a fazer, vou ter uma conversa difícil com uma pessoa, vou buscar uma conexão nova no meu trabalho, fora do meu trabalho, vou aprender uma nova habilidade. Qualquer micropasso que você vai dando, você vai se fortalecendo. É como fazer exercício na academia. A cada exercício que você faz, você fortalece seus músculos. E o músculo da coragem é a mesma coisa. A cada coisinha diferente. Cara, tem um amigo, eu lembrei agora, eu estou no treinamento de comunicação e tem um colega de turma que o nome dele é Marcos. Tem tanto Marcos por aí que dá para falar o nome que ninguém vai saber quem é. Ele, para mim, é um exemplo de coragem. Ele não é bom em comunicação, palavras dele, tá? E só que ele se joga em todos os exercícios, sabe? Com aquela vulnerabilidade ali absurda. E eu consigo perceber o tanto que ele cresce, a cada aula ele cresce absurdamente. Pequenas decisões fora aí da tua zona de conforto vão fortalecer esse teu músculo da coragem. E aí você começa a agir sem tanta preocupação. O que você faria se você tivesse certeza que não ia falhar hoje? O que você faria profissionalmente se você tivesse a certeza que não ia falhar? Conta para mim. Às vezes, ou muitas vezes, a gente não dá um passo para mudar de carreira porque a gente acha que vai falhar. Essa é a verdade. Ó, eu, quando decidi mudar de carreira, eu tinha medo de falhar também. E se não der certo? E naquela época eu não tinha nenhuma segurança financeira, não tinha uma reserva, não tinha a quem recorrer. Se não desse certo, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas assim, na minha cabeça, se não desse certo, eu ia insistir até dar certo, porque uma hora eu ia conseguir. Faz sentido o que eu estou falando? Só, só não dá certo se você desistir. Só não vai dar certo se você desistir. Então, a partir do momento que você tem um sonho, definiu qual a rota para atingir aquele sonho, só ir exercitando e dando os micropassos no dia a dia. Ó, se eu ficasse paralisada lá quando eu descobri que não estava bem profissionalmente, lembra, eu fiquei quando eu me olhava no espelho, eu estava magra, porque eu vomitava todos os dias. Então, foi uma época muito crítica. Eu deixei o tempo passar, ó, passou do limite, porque eu deveria ter ido atrás antes. Meu convite a você é não deixar chegar nesse ponto. Porque estava um martírio tão grande ali para mim no dia a dia que eu não tinha outra saída a não ser mudar. Mesmo com medo. Eu tinha medo de falhar, tinha medo de não ter grana para pagar minhas contas, tinha medo que os outros iam falar, tinha um monte de medo. Mas mesmo assim eu fui, fiz meu movimento. Ah, Alessandra, como que é? Quais são as estratégias para ir com medo mesmo? Anote aí, pega o papel e caneta. Primeiro ponto, vou te dar 3 pontos principais. Primeiro ponto, ter clareza. Quanto mais clareza você tem, mais vai reduzindo o teu medo. Qual é o caminho que você vai percorrer? Quais os passos você vai percorrer até aquele objetivo? Ó, você tem um objetivo, que é mudar de carreira em tanto tempo. Quais são os passos? A partir do momento que você tem esse objetivo, você delimita seus passos. Ah, o que eu preciso? Conversar com alguém da área, preciso desse e daquele conhecimento, preciso de uma reserva financeira. Quais os pontos você precisa para atingir o teu objetivo?
com clareza, teu medo vai reduzindo. Segundo ponto principal, apoio. Quando você tem apoio de alguém, a sua coragem aumenta. Quem é a sua rede de suporte? Quem é o seu mentor? Qual é o grupo que você vai entrar que já trilhou esse caminho? Que esse grupo vai reduzir a sua insegurança. Terceiro ponto, ação gradual. Isso vai te dando confiança. O que quer dizer, Alessandro? Você já não tem o plano? Vai executando um pouquinho de cada vez. Quanto mais você vai executando, mais você vai se energizando para fazer aquele movimento. Quanto mais você vai chegando próximo daquele caminho ali que você vê que vai atingir o teu objetivo, mais você vai se energizar. Pequenas vitórias vão te liberando dopamina. Para quê? Para você ter energia e coragem no dia a dia para fazer outra ação e assim sucessivamente. Faz sentido o que eu estou falando? Ó, foi justamente por esse motivo, por ter medo de ficar onde eu estava, que eu consegui fazer a minha mudança. Você consegue perceber que estar aí paralisada, aonde você está, vai te levar para um caminho que talvez em algum momento esse caminho não tenha mais volta? Ó, talvez você esteja pensando aí, ah, Alessandra, eu ainda tenho medo. Ó, o medo ele vai junto com você. Ouvir o que você está falando, Alessandra, faz sentido para mim, mas eu ainda tenho medo. Esse medo vai junto com você. A diferença é que agora você vai ter um caminho para percorrer. E aí fica muito mais fácil. Pense assim, ah, eu tô com medo, eu não sei para onde ir. A partir do momento que você tem uma trilha para seguir, opa, o medo reduz. Outro ponto que você pode estar pensando, ah, Alessandra, eu ainda não sei o que eu quero fazer. Nós podemos descobrir o que você quer fazer juntas. Existem muitas ferramentas para isso. Tem ferramenta de mapeamento, de perfil comportamental, de análise de cenário. Para quê? Para você ter essa clareza de onde você quer chegar. Aí tem muita gente que me fala, ah, Alessandra, eu não tenho tempo. Você não tem tempo hoje e está infeliz. Ficar infeliz vai consumir muito do seu tempo. E vai consumir muita energia. Ó, ficar infeliz aí consome teu tempo e sua energia. Você prefere ficar infeliz caminhando para um lugar que vai te fazer feliz ou ficar infeliz sabendo que vai ficar aí muitos anos nessa infelicidade e que cada vez ela tende a aumentar? Ó, quanto mais você fica aí, mais pro buraco você vai indo, porque a tua infelicidade vai aumentar, ela não vai diminuir. Faz sentido o que eu tô falando? Ó, vem cá comigo. Última frase da aula de hoje. Tenha medo de estar aí onde você está. Porque de onde você está só vai cair, só vai piorar. E quanto mais piora, mais seu medo aumenta. Quanto mais piora, mais seu medo aumenta. A diferença é você ir dando seus micropassos mesmo com medo. O que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Um beijo aí para todo mundo. Quero que vocês me falem. Passa a mensagem para mim. Qual o micropasso que você vai dar hoje, entre hoje e amanhã, para esse seu medo ir reduzindo com o passar do tempo? Beijo. Tchau.